pedacinho da história da Bahia vai rodar aqui nessa mesa hoje, Roberto? Rapaz, não é um pedacinho, não. É um pedaço. É muito longa a história. Vivenciado desde os idos de 50, 60, 70. É muita história para contar. Com um olhar que vem ali daquela área da região sul, né? Ali, a área do cacau, Jorge Amado, Gabriela. Sabe, o homem sabe muito. O homem conhece a história da Bahia por dentro, por fora, por cima, por baixo. Advogado, né? Foi subsecretário do Estado, passou por diversos governos. Começa jovem ainda a entender da política, principalmente da regionalização. Foi jornalista, escritor, vários artigos publicados. Aqui participa da vida da Tribuna da Bahia. Amigo, e é um construtor de pontes e de amizades. Não deixa os amigos esquecerem a importância de ter a amizade como um centro da vida. É verdade. Eu assino embaixo. Hoje a satisfação de ter aqui conosco, né? Nosso querido amigo Carlos Eduardo Sodré, Carlinhos Sodré, como todos nós conhecemos. Satisfação. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Muita honra, muita alegria. Eu, antes de saudá-los, eu quero dizer que essa sala, que é um repositório da história, né, porque a história da Tribuna da Bahia é a história contemporânea da Bahia. 55 anos. Eu quero dizer que aqui vocês, ao sediar o Multiálogos, que são diálogos múltiplos e multiplicados, né, pela capacidade, pela simpatia, pela competência, pela versatilidade de Marcelo Sacramento, velho querido amigo, que ele não se ofende, mas isso também remete à lembrança de um dos meus melhores amigos, o senador Rui Bacelar, da vida só me honra. E de Roberto Muniz. Quando ele disse há pouco que eu fui subsecretário, e eu fui na agricultura e na administração penitenciária e ressocialização, eu tive várias, não sei se alguém teve mais oportunidades de exercer interinidade quanto eu, mas a que mais me honrou foi uma quando eu fiz a transição, já que o titular Geraldo Simões houver reassumido o mandato de deputado federal, foi quando eu fui secretário em exercício e tive a honra de passar a Secretaria da Agricultura a Roberto Muniz. Do governo Jacques Wagner. Um velho amigo, dessas figuras que a gente pode chamar de homem de bem, quando essa palavra começa a se encobrir de pátina, da pátina do tempo que vai deixando isso esquecido e que a gente precisa reverdecer e passar caol sempre, né? Para brilhar, a reluzência, porque um homem de bem conta a história de um tempo, de uma vida e de um povo. Assina embaixo também, viu, Carlinhos? Pois é, estamos todos nessa mesma história, né? Temos uma amizade que nos une e que inicia a sua vida. Vamos iniciar um pouco contando onde você nasceu, como é que você chegou a Salvador, seus primeiros passos na vida e um pouquinho da sua família também. Isso. Carlos. Roberto, eu costumo dizer que eu nasci quando os estampidos da Segunda Guerra começaram a ficar menos frequentes nos ouvidos da humanidade. Tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, né? Então eu já nasci num tempo que se buscava a restauração das liberdades, né? Da convivência fraterna entre os homens, que é essa busca permanente de todos os tempos, de todas as gerações. E nasci num lugar chamado Itapé. Itapé é uma pequena cidade que tem no sul da Bahia. Na época que eu nasci, distrito de Itabuna, que houvesse o distrito de Ilhéus também, que é a sede da grande capitania de São João de Ilhéus. Quantos quilômetros? Itapé fica a 23 quilômetros e vírgula alguma coisa de Itabuna. É colado. Muito próximo. Muito próximo. E é ali uma localidade satélite de Itabuna, de certa forma ainda o é. Eu nasci ali. Itapé é o terceiro nome de uma localidade iniciada nos anos 30, onde meu pai e meu tio chegaram uns 37, né, 1937, 38, por aí. Eles foram daqui da região de Açu, Amargosa, dessa região.
essas famílias desciam buscando o Eldorado dos frutos de ouro do cacau e foram indo. Alguns casos ficaram em Jiquié, outros em Ubatã, Ubaitaba, Itabuna, Ferradas, que é anterior a Itabuna, no distrito. E dali foram para Itapé, que é um pouco adiante, Bicaraí, e foram se espalhando pela região. Eu nasci lá, minha mãe nascida em Mata de São João, mas morava lá na região do Sul e tal, com a minha família. A família dela, a família Neto, Neto com 2 T's, sobrenome de família, de origem italiana. E Sodré, que é a família de origem portuguesa. Meu pai sempre um homem do comércio, chegou a ter atividade agropecuária também. E ali eu nasci na cidade de Itapé, fui trazido por parteira, né? Parteira, naquele tempo, e passei a minha infância numa fazenda, de frente da cidade, durante algum tempo. De lá saí para Itabuna, passei a minha infância, portanto, nesse ambiente lá. Eu saí para Itabuna para fazer admissão ao ginásio. Naquele tempo era o vestibular, o primeiro vestibular que se enfrentava no Colégio Estadual de Itabuna, que tinha sido criado naquele mesmo ano, né? Naquele mesmo ano. E ali eu fiz carreira de estudante de curso médio e fiz política estudantil muito, fiz jornalismo estudantil, fundei o primeiro jornal impresso em Itabuna. E naquele tempo, quando eu tomava já pela 4ª vez a posse como presidente do Grêmio do meu colégio, lá uma posse de Grêmio naquele tempo que compareciam juízes, prefeito, todo mundo, era um ato importante. E lá o José Duque Teixeira, que era presidente da Associação Comercial, tinha acabado de fundar a Rádio Jornal do Diário de Itabuna, adquirido o Jornal do Diário de Itabuna, manda me convidar para eu trabalhar na empresa, porque eu vi um discurso meu lá. E aí eu fui trabalhar como repórter. Eu tinha 15 para 16 anos, tá certo? Você sempre teve essa paixão pela palavra, né? Pela escrita, né? Como disse Sebastião, né, meu querido amigo, o homem é a palavra. O homem é a palavra. Inclusive, certa vez eu fui nas palestras que fiz fora da Bahia e até do Brasil, mas nesse caso, em Curitiba, no auditório Heráclito Sobral Pinto, eu falei para 600 estudantes, o tema foi esse, o poder da palavra. Você lembrou agora? Pois é. Talvez a gente esteja perdendo um pouco isso. A gente está querendo sair do homem e a palavra para ser o homem e a imagem. Aí a gente tem visto muita coisa sem conteúdo, sem qualidade. Roberto, o que é pior, sabe o que é? Deixa eu lhe dizer. É que essa economia, eu diria até que ultrajante, da palavra resumida a 3 letras para fazer uma redução que não chega a ser nem um diminutivo, nem uma redução 127 caracteres para essas histórias, dar uma ideia. Pois é. E aí, acho o seguinte, toda conversa tem começo, meio e fim. Cabe a mim ter o maior poder de síntese, vou tentar exercitar aqui para não, inclusive, cansá-los. Mas, ainda que seja assim, as coisas precisam ser colocadas com clareza, né? Cada um que faça a sua interpretação. E eu acho que também o poder, assim, eu acho que essa frase é profunda, muito profunda. E assim, e também o poder e o saber ouvir a palavra. A palavra, internalizar bem a palavra, processar. Eu acho que essa é da aula todo dia, né? O mar, a maré enche, vaza, torna a encher, torna a vazar. O dia escurece, vem a noite do outro dia. E tem uma coisa que a natureza deixou aí como lição: 2 ouvidos para ouvir em dobro e uma boca para falar metade. Pois é. E aí você começa no jornal. Começo como repórter de rádio. Rádio. Depois, repórter do jornal, que era do mesmo grupo, redator do jornal, secretário executivo da Associação Comercial de Itabuna. Já ali com alguns pendores de futuro advogado, montei o Estatuto da Associação Comercial de Itapetinga, né? E também, aos 13 anos, eu redigi um manifesto para o vereador da nossa cidade convocar o povo de Itapé para a emancipação que foi decretada pelo governador Juracy Magalhães em 28 de dezembro de 61, e aí virou cidade. Só que Juracy, inclusive, o general Juracy está 2 vezes na história da minha cidade. Quando interventou, ele levou Itapé da categoria de vila para a categoria de
de povoado para a vila, de Itaúna passou a ser Itapé. Já tinha sido Estreito d'Água, que foi o primeiro nome. E depois decretou a emancipação, porque era governador no período constitucional. Carlinhos, eu tenho uma curiosidade muito grande, e a gente passa por esse momento aí na sua vida, lá concentrado na região, quando você vive a região, né? E aí depois você vem para Salvador e passa a ter, aí você vai contar, uma influência regional muito forte. Mas assim, aquela Itapé, aquela Itabuna, aquela região ali, Bicaraíba, daquela época, qual é a grande diferença? Porque hoje, sem querer também avançar demais, você volta às suas origens lá. Então, nesse início de conversa nossa, né, qual é a grande? Porque a gente está aqui em Salvador, ouve dizer, poxa, a região empobreceu, o cacau sumiu, e aquela época era a época dos barões do cacau, né, onde as pessoas daquela região tinham uma referência. Rio de Janeiro, eram coisas assim, Salvador era uma coisa assim para aquela região. Qual a grande diferença? Você tem bairros, por exemplo, aqui em Salvador, construídos com a quantidade de imóveis que foram construídos, adquiridos por cacauicultores. Se dizia que naquele tempo se acendia charuto com nota de conto de réis. A região foi certamente muito perdulária, porque quando as pessoas não são muito afeitas a lidar com o dinheiro, às vezes desperdiçam também. Mas o grande problema da região está numa coisa, de uma mentalidade. Primeiro, a falta de espírito cooperativista. Cooperativismo é o instrumento de aperfeiçoamento ético mais importante que a humanidade tem. Nunca foi muito adiante. Até mais ou menos quando foi que juntaram tudo, terminou explodindo. Mas essa falta de sentimento de coletividade e de perspectivas do ponto de vista de futuro fizeram com que a região acreditasse tudo numa coisa que era maravilhosa, cacau é boa lavra, e aí ficaram na monocultura. E quem tem um pote só para beber água, quando ele quebra, vai ficar com sede. Esse é um grande mal. Aí depois vamos arranjar culpado, assim, culpado é todo mundo que não foi suficientemente previdente, né? Não foi cauteloso. O grande pecado que a região, a meu ver, eu me bato sempre por isso, quando ela estava em plena pujança econômica, ela nunca soube criar uma força política que guardasse relação com essa pujança econômica. Então, quando você chega na hora da dificuldade, você não tem essa capacidade política e essa força para influir. Você já viu falar em bancadas do café, né? Agronegócio, até as corporações religiosas aí, você sabe, que estão influindo no processo político eleitoral do Brasil, mas a região não fez. E o que é ruim lá é o seguinte, nós perdemos homens rudes, mas às vezes sábios, e não foram substituídos por gente com o mesmo espírito público, às vezes, que até tinham, apesar do seu jeito de coronelismo que tinham, mas tinham também ou por vaidade o que eu fosse, mas sempre divertindo em coisas da terra. Lá não tem muita dispersão, muita falta de qualificação, e aquela coisa que Otávio Mangabeira dizia, que o baiano gasta 1 milhão para não ganhar um tostão, lá se aplica como se fosse no laboratório. Isso é muito ruim. Eu quero aproveitar essa fala de vocês, né? Os telespectadores precisam saber que na década de 70, quase 60%, 70% dos impostos arrecadados na Bahia vinham do cacau. Então essa força... Chegou a 84%. Imagine, é maior do que o polo petroquímico representa o estado da Bahia. Comparativamente é assim. Não é? E aí não teve a capacidade de pegar essa pungência financeira, fazer uma diversificação, fazer essa representatividade política. Aplicar em coisas da região. Aí comprava apartamento na Vieira Soto, comprava apartamento na Graça, etc. Foi que começou. Mas há uma coisa interessante sobre isso, Roberto, que você falou aí. Um dia o governador João Durval, aqui eu rendo por conta de uma estima e de uma amizade muito grande, hoje até vou visitá-lo, ele uma vez me contou que quando o governador e que o secretário da Fazenda houver levado uma pauta lá com uma proposta de aumento do funcionalismo,
ele viu e disse assim, como é que está a arrecadação do cacau? Aí correu no telefone para saber sobre a exportação, como é que tinha sido, que é o termômetro, né, de medida e tal. Então pode fazer o compromisso de dar o aumento ao funcionalismo. Eu me lembro, por exemplo, no governo do Lomanto Júnior, que ia caminhonete naquele tempo, na recebedoria de renda de Ilhéus, buscar dinheiro para pagar a polícia e o professorado de Juazeiro. As folhas ainda não eram unificadas de pagamento. Então a região cacaueira teve realmente uma presença extremamente significativa. Isso, e é importante a gente resgatar, porque existe esse débito histórico também com a região, porque foi uma região que sempre esteve suportando o crescimento do estado da Bahia. Então, quando ela passa pelo aquele problema, ela, com essa dificuldade que ela vinha passando e que ainda continua passando, apesar dos bons ventos que sopram na arroba do cacau, no valor da arroba do cacau, a gente sabe que aquela região merece e requer investimentos importantes. Eu queria, assim, aproveitar, já que a gente caminhou por aí, eu queria que você resumisse um pouco o que realmente é verdade e o que é mentira em relação à vassoura de bruxa. Porque essa história vai e volta, né, Marcelo? Ela aparece, né? Ela aparece. Ela agora nem volta, ela já foi. Ela hoje é eu diria assim, uma notícia dormida. Não é? Ela não se fala lá. Porque, na verdade, o que é que eu quero dizer? E eu estou escrevendo um livro que tem umas anotações de fatos que eu acompanhei e vivi. Não vou dizer exatamente o que é, não porque queria fazer, criar dificuldade, nem para ficar pulga atrás de qualquer orelha. É para dizer o seguinte, com a desativação da CAVAB, que fazia a filtragem da entrada de materiais botânicos nos aeroportos da Bahia, e mais uma unidade ali no extremo sul. CAVAB era responsável pela defesa agrosanitária. E aí, naquele momento ali, houve uma desativação por influência da Comissão de Agricultura da Câmara, por uma questão de uma disputa menor que o livro revelará. E aquela desativação abriu, não é, a brecha para a vinda dessa doença, que já existia há muitos anos, desde quase sempre, na região amazônica. A região amazônica sempre conviveu com ela. Lá, como o poder associativo dos trabalhadores, a capacidade reivindicatória dos trabalhadores, não encarecia tanto o custo do produto, quanto no sul da Bahia, era possível conviver com a perda que a vassoura de bruxa causava, porque ela não é de um poder de dizimação tão absoluto. Mas ataca a produtividade? A produção, fundamentalmente. Então, o que aconteceu? Ela entrou no sul da Bahia, onde esse poder associativo dava uma capacidade reivindicatória maior, os custos eram bem mais comprimidos, e isso terminou influindo. Ela entrou ou entraram? Não, ela entrou. E quem disse que entrou não está dizendo por palpite. A Polícia Federal e o Ministério Público requisitaram uma avaliação que foi feita pela Unicamp, com acompanhamento, inclusive, da USP também, e laudos técnicos científicos provaram que ela não podia jamais entrar, como foi dito. Aquilo ali teve fundo político naquilo ali. E agora a coisa realmente não está mais para lá, ninguém está conversando nisso. O que precisava também é que, na hora do sofrimento, a gente se junta. É normal em qualquer povo, em qualquer tempo da história. Lá não. Nem se juntaram as pessoas, nem aproveitaram a dor, o sofrimento, o prejuízo, para estabelecer uma nova pauta, uma nova agenda e traçar novos caminhos. Então, o resultado, a cacauicultura foi diminuindo, ela já tinha chegado em quase 400 mil toneladas, chegou a 40 mil, né, bateu na lona, volta aí a caminho de chegar em 200 mil, mas eu vou dar um dado, você sabe que eu tenho um contato, né, com a Costa do Marfim, por exemplo, e posso dizer isso. Lá tem 2.300.000 toneladas de produção, é a perspectiva. E quando há uma crise, como acontece em qualquer lugar, e lá está acontecendo, como em Gana, por exemplo, isso repercute num mercado altamente sensível de preço, os preços se elevam e todo mundo acha que o Eldorado voltou a brilhar. Quando isso tomar que se alongue
e até se eternize. No entanto, é preciso ver que não é uma coisa que já está hoje disponível. Se você tivesse o cacau para já vender, hoje não tem. Não tem. Você tem praticamente para um futuro que ainda vai chegar, evidentemente. Ou seja, Carlos... Isso não é o que eu estou dizendo aqui, eu digo sentido. Eu gostaria que fosse. Claro, mas é importante sua palavra, porque você disse nesse instante uma frase que é muito importante para esse momento. A gente não pode matar as esperanças, mas também não podemos tonificar as ilusões. Exatamente, isso você. Não podemos matar a esperança nem tonificar as ilusões. Isso é... Tem um equilíbrio, rapaz, é uma coisa de bom senso. A vida vai ensinando. Meu pai costumava dizer que o diabo era sabido, não é porque era diabo, é porque era velho. É porque era velho. Agora, você acha que a região tem hoje estímulo, capacidade, condições, por exemplo, de voltar às 400 mil, ir para 500 mil arrobas? Eu acho que agora a região, por exemplo, no que aprendeu essa lição, até gente talvez de fora, está procurando investir um pouco na qualidade do produto. Isso. Né? O cacau orgânico e uma série de outras coisas. Eu conheço bem esse assunto de perto. E diria que isso, o mercado internacional, que compra a matéria-prima para fazer o chocolate, por exemplo, já está cada vez mais exigente. Esse salão de chocolate de Paris, por exemplo, já foi uma coisa, o Brasil começou a ter presença também, etc. Essa lição foi aprendida, mas veio muita gente de fora, inclusive de outros estados, para atuar na região. Isso ajuda a caldear e misturar um pouco essa mesclagem, poder melhorar a mentalidade. E aí a questão da quantidade a que você alude, termina no primeiro momento nem sendo a mais importante. Talvez essa andada pela qualidade aí seja um grande ganho. Isso. E Marcelo tem assim, a honra, né, de ter recebido o bastão, né, nessa construção e da reconstrução da agropecuária da Bahia, né, das mãos de Carlos. E à época, quando secretário, eu tive a honra de ser a primeira vez que a Bahia esteve representado no Salão do Chocolate na França, em Paris, certo? Exatamente. Com a presença da gente, eu era secretário à época, fomos representar, levamos juntamente com alguns agricultores de lá, levamos Henrique, que era presidente da Associação Brasileira de Produtores de Cacau. Ele é industrial de cacau. E aí a gente começou a entender o cacau como uma cadeia produtiva. E aí também botamos o chocolate. E aí hoje já tem dezenas, né? De nós temos centenas de indústrias de chocolate. E a Secretaria de Agricultura, na gestão que antecedeu a Roberto, e a Roberto com certeza deu continuidade, nós fizemos um projeto piloto para 10 fábricas na região, 10 pequenas fábricas. Tem várias lá já funcionando. Mas eu vou citar de Bicaraí. Outro dia eu tive a honra, a satisfação de levar o embaixador da Costa do Marfim para conhecer lá. 50 produtores fornecem um produto no regime cooperativado para aquela indústria já processa 80 ou 90 toneladas ano, eu acho. Esse ano vai acontecer. E produz chocolate de excelente qualidade, que é a transformação do produto in natura numa fase, né, mais adiantada do que a primeira fase, que é só você transformar em pasta e outros produtos derivados. Verticalização. Mas verticalização exatamente da produção, porque ainda hoje, por exemplo, a Costa do Marfim tem uma taxa ainda relativamente pequena de industrialização, sendo que lá a estrutura minifundiária, que também ajuda no cooperativismo, é melhor até do que a nossa. Mas a gente deve tirar disso aí a oportunidade, porque essa fábrica de Bicaraí é modelar. Ela está fazendo, por exemplo, o cacau, o chocolate de cacau Diet, que é um sucesso, porque é um exemplo único no mundo. Da qualidade do produto. Olha, devo dizer que estive agora com a comitiva do Benin, né? Tanto no gabinete do governador, Dr. Jerônimo Rodrigues, quanto no gabinete do secretário de Turismo. E no secretário de Turismo, o orgulho é servir o chocolate
para os visitantes, produzido pela indústria, pela agricultura familiar da região. Né? O governador presenteia as comitivas internacionais que aqui chegam uma cesta, um invólucro com produtos da região, o café, o cacau, tudo que é produzido na Bahia, principalmente pela agricultura familiar. Então, isso assim é um exemplo extraordinário de manutenção dessa política de crescimento, da busca da divulgação internacional. E você cria as bases de uma verticalização muito mais racional e, ao mesmo tempo, em escala econômica significativa. Isso. E o doutor Norberto, um dia eu perguntei, doutor Norberto, se eu tivesse 50 anos, porque eu estava chegando aos 50, o que é que o senhor plantaria? Aí ele chegou para mim, Carlos, e disse, sem sombra de dúvida, cacau. Porque quem experimenta chocolate uma vez na vida jamais deixará de comer. É um vício, né? Chocolate vicia. Chocolate faz parte da vida após o primeiro pedaço. Né? E a gente, imagine, a gente tem uma China para começar a comer chocolate, uma Índia. Então, assim, o futuro é muito grande. Mas a gente agora vai falar um pouquinho, já que a gente foi ao campo, né? Você agora deixou as terras soteropolitanas e está na fazenda. Você quer num principado. De volta às suas raízes, aprofundando as raízes. E a gente conseguiu tirar ele de lá, amigo. Esse que é o grande segredo. Consegui botar o homem aqui. Olha, veja bem, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sempre tive vontade de voltar. E eu falava tanto nisso, e eu fazia uma interlocução permanente com o doutor Roberto Santos, o governador Roberto Santos, de saudosa memória. De quem você foi o coordenador regional? Com 29 anos. Assistente dele. E no dia que ele saiu do governo, eu continuei aí à casa dele, todos os meses, durante todos os anos que seguiram aquele momento. Suspendemos um pouco na pandemia, mas nos falávamos 3, 4 vezes por semana. E eu, no dia do seu sepultamento, amigos pediram que eu falasse em nome dos amigos do sepultamento dele. Foi um sepultamento prejudicado pelas censuras da pandemia, né, de conter certas restrições. E eu botei no meu currículo que eu fui orador na homenagem fúnebre a ele, porque isso me honra e me engrandece. Mas conversávamos muito, e quando eu falava muito de minha terra, em volta onde ele dizia, a raiz puxa o homem para a terra. Então eu sempre convivi com isso, todo mundo sempre soube que eu faria um dia. Mas eu passei a vida toda também, rapaz, querendo aprender línguas estrangeiras, e não aprendi, não tive tempo. Uma coisa ou outra, gente, para aquele gasto de viajar assim para um lugar ou para o outro. E a outra coisa era poder escrever livros. Eu escrevi um livro, para o Itapé Tudo, com que eu homenageei a minha cidade quando fez 50 anos. Esse foi uma bela festa, o Itapé nunca viu igual. Amigos fretaram aqui um avião, deixaram em Ilhéus da Azul, e 86 amigos, autoridades, não por ser autoridade, por ser amigos, foram lá na minha cidadezinha, no dia dos 50 anos, que não tinha uma programação, mas foi o lançamento desse livro que foi feito na praça pública, uma festa bonita. E aí eu escrevi aquele livro. É a vontade de escrever outros, mas a vida, o corre-corre da cidade grande, esse negócio de pega avião para Brasília, volta de Brasília, né? Você vê sua vida como é, e eu estou para lá, estou para cá, etc. Isso não me dava margem. E eu fui para lá com o propósito, isso até está até um pouco retardado, está um pouco atrasado, mas eu estou tentando recompor o tempo para escrever mais alguns livros e retomar o contato com a natureza. Diz os meus amigos que é um truque de que eu estou me valendo para tentar alongar a vida. Né? A qualidade de vida, às vezes, confere a gente essa possibilidade, né? Mas realmente eu fui. E fico muito pensando o que é que um pedacinho de terra eu posso fazer, invocando as excelências das regras da produtividade, para fazer uma coisinha ali, outra colar, enquanto eu vou lá rabiscando meus livros. Então eu voltei. E como eu já conhecia esse drama, né, na minha infância, do que é viver no campo, num tempo em que tudo era difícil.
Num tempo, Marcelo, eu vim conhecer uma geladeira, Roberto, aos 15 anos de idade. Quer dizer, não tinha energia elétrica, não tinha nada. Quando passou a ter energia elétrica, das 6 da tarde às 10 da noite, porque meu pai, administrador do distrito, conseguiu com o prefeito Itabuna instalar uma usina, nós tínhamos que ligar, né? Tínhamos que ligar chamava acumulador, bateria, para carregar à noite para eu escutar rádio durante o dia. O meu pai ouvia o Repórter S, minha mãe ouvia a novela O Dia de Nascer, né? Eu me criei nesse ambiente, essas limitações. Quando o progresso chegou, também a gente já tinha havido um êxodo rural muito grande e as famílias foram saindo para as cidades por causa da educação dos filhos. Eu, por exemplo, quando terminei o curso primário em Itapé, um excelente curso primário, minhas professoras lá, a professora Aida Cirbandão, por exemplo, que eu tenho saudade, eu fui fazer exame de admissão em Itabuna. Daquele grupo era um grupo de 14, passaram 9 ou 10 no exame de admissão e só 2 puderam cursar, porque tinha um parente, incluindo eu e nesses 2, para morar na casa, porque a grade do ônibus, né, dos horários de ônibus, que um ônibus de manhã ia e voltava, ia depois do almoço, voltava no fim da tarde, não dava para poder eu ir e voltar no mesmo dia. Então, os outros que não tinham onde ficar e não tinham condições. Tanto que eu voltei depois já no curso de Direito, já voltei a morar em Itapé e fundei um ginásio, um grupo lá, e o primeiro ginásio de Itapé, onde ensinei português e história, porque precisava de 6 professores para as 6 matérias e só tinha 5 habilitados, eu tive que ensinar 2 matérias. Mas eu queria pegar esse seu gancho e trazer você aqui para Salvador, né, para a gente iniciar essa sua trajetória, assim, com alguns momentos onde você teve frente a frente com os grandes políticos da Bahia. Com as grandes decisões. As grandes decisões. Você é testemunha ocular e auricular. Como ele sempre diz. Ocular e auricular. Essa foi eu só podia ouvir. Onde a sua palavra estava guardada para o futuro. Ocular e auricular é ótimo. Para contar vocês hoje, né? É isso aí. Você guardou as palavras para agora e para os livros. Verdade. Aí eu fiz a admissão ao ginásio de Itabuna, fiz meu curso ginasial lá e o curso de colégio também, curso clássico naquele tempo. E né, durante esse período, já falei, trabalhei em rádio, trabalhei em jornal, fui secretário particular do prefeito de Itabuna e político estudantil, etc. E tal. Quando em 66 meu pai foi eleito prefeito de Itapé, que já tinha sido 5 anos administrador do distrito, eu fui para lá dar uma ajuda. Eu não tinha cargo na prefeitura. Eu trabalhava voluntariamente, ajudando, porque eu tinha passado pela prefeitura de Itabuna e lá ninguém tinha nenhuma experiência de administração pública assim, quer dizer, de fazer coisas na burocracia administrativa. E aí eu fiquei lá. Só que meu pai tomou posse no dia 7 de abril de 1967. Naquele tempo a posse não era 1º de janeiro, era 7 de abril. Você ganhava em outubro de um ano, ficava até abril do outro ano esperando para receber. O tempo suficiente para o adversário que perdeu fazer terra. E aí, quando meu pai tomou posse em abril, fez umas coisas, pagou dívida, organizou, escalonou as dívidas, não sei o quê. E no dia 28 de dezembro, quando ele já tinha, inclusive, uma pauta de inaugurações, de coisas que tinha feito, a cidade amanhece coberta pela maior enchente que já houve na história de lá. Itapé, ela fica abaixo, né? Né? A jusante, a jusante. Ela com engenheiro. A jusante de onde se juntam o Rio Colônia, que vem para cima de Itaju, Colônia, etc., e o Rio Salgado, que vem para cima de Firmino Alves, de Torópolis, esse lugar. Então, o Rio Salgado entra 1 quilômetro antes de Itapé e se junta ao Salgado, que vem ao Colônia, que vem de cima. Isso vira cachoeira. Um rio represando o outro, a cidadezinha despedaçada, daí para baixo Ferradas, Itabuna, Salobrinho, até chegar e jogar os argaços nas praias de Ilhéus. E isso destruiu a minha cidade
você ter uma ideia, que um ano depois meu pai estava fechando a última cratera que o rio abriu nas ruas da cidade. Um ano depois. Com 2 tratores trabalhando um ano inteiro. E criar um bairro que desapropriado para as vítimas da enchente, que meu pai arrumou, etc., para começar, que foi uma doação do guarda Luiz Vieira Filho, que era guarda. Ficamos grandes amigos, inclusive eu tinha uma amizade de meu pai, mas eu, particularmente, com ele tinha também. E aí eu, naquela época, não podia vir para Salvador fazer o resto do curso de Direito, que eu estudei na Faculdade de Direito de Ilhéus, com muita honra, a veneranda Faculdade de Direito de Ilhéus, que precede a UESC. É embrião da UESC, tanto quanto a Faculdade de Ciência Econômica de Itabuna e a de Filosofia de Itabuna. Juntou, fez a Federação de Escolas Superiores de Ilhéus, graças ao idealismo de Sônia Nazaré e outros idealistas, eu reverencio o nome de Sônia Nazaré de Andrade. E aí, naquela época, eu ia, ao final do primeiro ano, vim para Salvador, como toda a mocidade de lá veio. Não pude, porque eu não ia deixar meu pai sozinho para reconstruir a cidade. Reconstruímos a cidade. Aí a política me pegou, me fez candidato a deputado estadual no último ano de Direito. Eu enfrentei nada mais, nada menos do que uma figura de um homem poderoso, já deputado, arquimilionário, que quando morreu deixou metade da fortuna de bem pignatário nos tempos áureos, chamado Paulo Nunes. Era que eu, um menino, um graveto de todo tipo que você pudesse imaginar, enfrentando aquilo. E perdi a eleição por 400 e tantos votos para deputado. Que partido? Nós fizemos, na época, já a transição para o MDB. MDB. Aí veio aí. Aí o que é que acontece? Na outra eleição, eu, candidato, perdi a eleição, lutando com muita dificuldade, já aí agora por 280 e poucos votos. Aí insisti mais uma vez. E aí o destino me tirou a eleição da seguinte forma. A revelação, hein, Marcelo? Aquela região de Gandu, eu fui mais votado ali naquela região. Sendo que em Venceslau Guimarães, que pela primeira vez a gente enfrentava um deputado que tinha sido prefeito lá, um homem muito rico, 106 fazendas, e eu e Nestor para federal. O pessoal... você dobrava com Nestor naquela época. Nestor Duarte. Então eu fui candidato, né? E um ex-prefeito que aderiu a esse chamado Grupo Renovação era ligado a Jonga Bacelar, seu tio de sua esposa. E Jonga, eu não tinha relações com Jonga, tinha com Rui. Né? Tinha com Rui. Mas aí eu soube que o cidadão foi a Jonga perguntando que votava em Jonga para federal e quem votava para estadual. Ele disse, vote Luiz Periújo. Luiz Periújo teve 30 mil votos e esse sujeito deu 800 e tantos, quase 900 votos, e eu perdi por 214. Eleição de deputado estadual. Aí veio uma outra eleição, foi aquele célebre acontecimento de São Sebastião do Passé, onde 25 urnas foram fraudadas, houve uma suplementar, mas aí o Tribunal Superior Eleitoral determinou que a votação, no caso de eleição parlamentar, só se alterasse o equilíbrio das legendas. E não alterava. Então, eu tive que ir para lá coordenar a campanha de Jacildo Mesquita, que ganhou aquela suplementar. E aí eu perdi a eleição por 214 votos e deixei de ser deputado estadual. Tanto que quero dizer a você que quando eu recebi a comenda 2 de julho, que é a grande homenagem que há 2 anos atrás, eu disse, vocês vão me aturar um pouco aqui na tribuna, porque eu lutei muito para chegar aqui. E sei que essa é a primeira e talvez a última vez, então eu vou ter que fazer o uso aqui para deixar a minha coisa. Mas nessa caminhada aí... E aí eu vim, quando foi em 75 a 79, em Itabuna, o Aroa Santos me apostou em mim, na minha juventude, eu tinha 29 anos, fiz a coordenação dos trabalhos do governo da região, muitas obras em Ilhéus, recebi o título de cidadão ano passado, lá. Muitas obras em Itabuna, obras importantíssimas na região. Deixamos obras que não puderam ser feitas, uma porque o rio estava com muita água, que era a ponte Calixto Milha de Itabuna, que já ficou tudo pronto, o governo seguinte fez. E conseguimos, na época, fazer os estudos para a estrada ligando duplicação da Ilhéus de Itabuna pela margem direita do rio.
E aí não houve tempo de... já havia as pressões. O governador escolhido pressionando os empresários para não fazer obra ao final do governo de Roberto Santos. Então, Roberto Santos sofreu muito isso, no final todo mundo sabe. E aí essa obra ficou congelada há 30 e tantos anos. Depois o governo Wagner cuidou durante 7 anos de remover dificuldades junto à IBAMA, essas coisas, que na época não havia o debate ambientalista, lá no tempo de Roberto Santos não era igual. E quando ficou pronto, ficou para o governador Rui Costa, que pegou, ouço dizer, não sei se é verdade, mas parece que o recurso utilizado financeiro deve ter sido o que fez de lucratividade com a aplicação dos dinheiros durante a pandemia, por não poder aplicá-los em virtude da pandemia. E que esses juros renderam a obra. A obra está sendo feita e já está quase terminando na outra margem do rio. Fiz um movimento com algumas pessoas e o deputado Roberto Carlos apresentou na Assembleia, obteve a aprovação do nome de rodovia governador Roberto Santos. Quero até que vocês divulguem isso, porque é uma homenagem que, pelo respeito, merecida, pela sua obra profícua, vale a pena. Rodovia Roberto Santos, numa região que ele fez muito pela região. Inclusive, fez a requalificação e a reconstrução da Ilhéus Itabuna, que é parte da BR-415. E aí vou contar aqui uma coisa. Foi nessa obra que eu conheci Joaci Góes, outubro de 78, quando, outubro de 78, que eu o conheci. Né? E daí nos tornamos amigos. O engenheiro Roberto Muniz não andou por essa obra também? Não, foi depois, né? Porque, e ali Roberto Santos fez a obra até Vitória da Conquista e a estendeu até Belmado. Né? E depois eu dei uma ideia um dia lá, ele presente, que a inauguração fosse feita de cidade em cidade, parando, descerrando uma fita e engrossando o Corso, e nós subimos o Marçal com 10 quilômetros de carro atrás, no dia 10 de março de 79, inaugurando aquela rodovia. Aquela rodovia que agora não podia ser, né? Já tinha outros nomes, etc. Mas a duplicação de Ilhéus Itabuna vai merecer, se o governador Jerônimo, naturalmente, considerar o que a Assembleia já definiu, e tributar como nós o mesmo apreço ao governo Roberto Santos, é o seu nome, certamente manterá. Vamos lá. Você veja, né, a história dele, ele ao lado de Roberto Santos, ele ao lado de Nestorzinho, até te convidar um dia. Rapaz, eu estava pensando nisso aqui. Vamos chamar o Nestorzinho aqui para fazer um bate-papo com a gente. Nestorzinho. Você teve uma oportunidade muito grande de caminhar em uma Brasília com o ex-governador João Durval Carneiro. Até foi pouco. Em 74, eu conheci lá em casa, ele levado para o engenheiro Jaime Coelho, amigo nosso, tinha sido secretário de obra de meu pai, diretor de obra, para apresentar o Roberto, tinha saído do CEDIM, e era candidato a federal. E meu pai, com muita delicadeza, mostrando a ele que a gente tinha um compromisso assim, de regionalizar o voto e tal. Aí eu fui chegando e fui apresentado. Ele disse, doutor João, eu tenho os votos de Alagoas até Paulo Afonso, não tem um federal, vai ser o senhor. E aí vinha a casa dele, ele morava ali, onde é a casa, junto à casa do Cardeal, ali no início da Avenida 7, Campo Grande ali, e eu fui lá, e daí viajamos, ele teve os votos, fizemos uma amizade. Ele me levou ao Roberto Santos, escolhido governador, para me apresentar, veio com o meu destino, junto com o Murilo Cavalcante, e depois ficamos amigos na vida toda. Veja que são coisas que são revelações. Eu me encontro com ele, que eu tinha um escritório de campanha no Centro Empresarial de Iguatemi, ele tinha escritório lá também, nos encontramos embaixo. Ele estava muito contrafeito, porque daquela relação de 3 nomes para governador, Cléisto, Mário Kertz e João Durval, o nome de Mário Kertz e o nome de João Durval, na verdade, é a madeira de encher. O preferido era Cléisto e que foi escolhido. O Mário, né, com certeza se indignou, não podia ser candidato, lançou a candidatura de Eliana Kertz, saudosa querida amiga. Ela teve aquela votação estrondosa, extraordinária. Maior da história. E João Durval foi ser deputado federal. Nesse encontro ele estava, né, contrafeito, agastado, naturalmente, e me disse que estava buscando ser o mais votado e fazer o movimento dele. Aí
Caiu o avião com o Dr. Clécio, que é uma pessoa que eu gostava muito pessoalmente. Até um Tragédia. dia me cantou meu voto Tragédia. dizendo que eu não tinha como, depois de ter sido 4 anos auxiliar de Roberto Santos, eu não podia deixar de estar do lado daquele que compreendesse. E o Dr. Clécio me disse, Sodré, você é um homem digno. Eu, naturalmente, que vou lamentar de você não poder me ajudar, mas lhe compreendo. Amanhã eu, governador, você sabe que eu vou ter sempre a porta aberta para você e vou precisar conversar com você. Assim mesmo. Tudo bem. João Durval aí vai para casa e tal. Aí cai o avião com o Clécio. João Durval é chamado governador. Eu fui na casa dele. Doutor João, o senhor me apresentou ao governador Roberto Santos. Ele é candidato, eu sou candidato para um voto verticalizado e a gente não tem o que fazer. Meu filho, vá, continue com o Roberto, você está correto. Eu sei que você vai se eleger, eu também vou. E eu vou lhe chamar depois que eu quero falar com você. Ele se elegeu, eu não me elegi. Ele 5 vezes me chamou e eu mal educadamente não fui, porque não se recusa um convite do governador. Mas eu já sabia das dificuldades dele no relacionamento com o Antônio Carlos. E não gostava de mim, né? Eu também nunca fiz segredo, embora eu não aceite, quando ouço alguém falar da pessoa dele, eu não permito. Isso é covardia. Falasse quando era vivo. Eu falava no palácio. Agora, administrativamente, politicamente, isso é outra conversa. Bem, aí eu dizia, se eu for, quando vai me convidar para um cargo, o Antônio Carlos vai criar problema, eu não vou. E não fui. Uau. Agora, quando terminou o mandato dele, 1 mês depois, eu voltei a frequentar a casa dele e durante muito tempo de forma solitária. Porque você sabe que quando o sujeito não tem poder, não é? Eu continuei, porque eu gosto mais de ser amigo das pessoas quando não são mais. Né? Onde nasce a divergência profunda com Antônio Carlos? Olha, veja bem, Antônio Carlos andou até perto das posições que a gente estava lá em Itabuna, em 66, quando nós apoiamos a volta de Alcântara para a prefeitura. E ele apoiou Alcântara e foi deputado federal. Mas Antônio Carlos, quando chegou no governo, e todo mundo sabe que o primeiro governo dele foi um governo marcado por N acontecimentos que as pessoas ficam escondendo, mas realmente é um período que é o tempo autoritário de autocracia, e Antônio Carlos tinha uma personalidade que potencializava muito mais isso, a verdade é essa. E isso foi afastando todo mundo. E foi afastando. E meu pai foi um dos primeiros políticos do interior que tomava posição em favor e foi para o PP. Porque o PP daquela época não é o de hoje, é o Partido Popular, Tancredo, né, Roberto Santos aqui no meio e tal. Nós formamos o PP, que depois juntou-se ao MDB, com a fusão virou o PMDB. Eu fui do Conselho de Ética do PMDB, Marcelo do Cordeiro e tal. E na campanha de 82 também eu conheci uma grande figura. Uma das figuras mais importantes da minha vida, da minha história pessoal, que é Vigil da Sena, a quem visitei ontem. Nossa. E que o ano passado, quando fez 100 anos, em novembro, vai para 101, em 3 de novembro, eu fui escolhido pelo Instituto Geográfico Histórico para fazer a saudação. Joaci, quando anunciou, disse que nos últimos 25 anos ele sabia que quem mais ouviu o coração de Vigil das bater foi eu. Porque estava perto, estou onde estive conta. Estava visitando ele está com as limitações próprias de quem chega à cidade. Claro. Mas homem de uma verticalidade, né, de uma honradez extraordinária. E ficou amigo, um conselheiro. Eu andei muito em Brasília por aí. Aí quando você fala em andar em Brasília, é o seguinte. Algumas poucas vezes eu estive com o Dr. João Durval durante o mandato de senador. Estive assim, proporcionalmente, mais com você quando foi senador, que com ele. Porque, na verdade, não era assim. Agora, uma coisa foi importante, e isso eu posso revelar, sabe, Marcelo? Em dado momento, Geraldo Simões, que, na verdade, conduziu 2 coisas importantes lá que eu quero mencionar. A barragem do Rio Colônia, lá de Itapé, que a Assembleia deu o nome de meu pai, chama-se Barragem Horácio Sodré, onde eu estou localizado no barranco dela. E a outra coisa foi a de Geraldo, como deputado federal, foi conduzir a luta para criar a Universidade Federal do Sul da Bahia. E me chamou um dia e me disse, Sodré, já está aprovado na Câmara tudo da universidade. Já temos o rascunho
da verba no orçamento, no rascunho de orçamento de 2014, o recurso. Mas se ela não for criada, sancionada a lei, não vai ter isso. E agora é com você, que está no Senado. Eu não sou senador, não, mas é para ele. Você precisa conversar com o senador João Durval, porque tem uma luta aí nos outros setores aí que vão atrapalhar. E a gente não pode perder isso. Eu aí fui à casa do Dr. João, conversei com ele, Dona Ieira presente, até fiz questão, porque ela foi presidente do Conselho Estadual de Educação, e é educadora e tal. E ele marcou e eu o levei na Almar, está aí, vive no Almar Monteiro de Almeida, que é meu amigo da juventude, foi reitor aqui 2 vezes e tal. E foi reitor de lá, foi presidente da comissão organizadora da Universidade Federal do Sul da Bahia. E aí levei ele ao gabinete do senador João Durval. E o senador ouviu tudo e pediu para fazer o trâmite em regime de urgência urgentíssima, reservou um horário, foi à tribuna, fez um pronunciamento, e isso é abril, me parece, quando foi em julho, acho que 12 de julho, a universidade foi criada, a tempo de poder ir no orçamento do outro ano. Então, eu dizendo assim, doutor João, o senhor teve volta a vida toda na região, está na hora e tal. E ele fez e tal. Eu gosto de fazer ele isso. Retribuiu Não se fala nisso. Fizeram agora a festa dos 10 anos da universidade, não tinha uma referência a Geraldo, não tinha uma referência a Naumar, não tinha uma referência, a mim não, que não tem importância, ao senador João Durval. É bom resgatar isso. É isso que a gente tem que fazer. Claro, deixar registrada. Eu andei lá por isso. Agora, quando eu estava na Secretaria de Administração Penitenciária, onde fiquei 10 anos, quase 11, com o Nestor, fraterno amigo, amizade que começou com o Marcelo Duarte, porque tem uma amizade que começa lá atrás. O pai. Minha amizade, por exemplo, com o Roque Aires, depois com o Augusto Aires, meu amigo fraterno. E com o filho, já estou na 3ª geração. Jorge Mendauá, os filhos e netos já também, entendeu? Então, Jorge Mendauá, um querido amigo, uma figura extraordinária. Uma figura extraordinária, Bahia, doutor Jorge. Homem íntegro, um homem correto, afável. Com uma família maravilhosa. Maravilhosa. Sou amigo de seus filhos. Né? Então, veja assim, quando, naquele exato momento ali, eu falava dessas relações que a gente vai estabelecendo e construindo com as pessoas, e Nestor não é afeito ao avião. Nestor não gosta, o negócio dele é chão. E aí eu ia para as atividades nacionais que envolviam a secretaria. Conselho de secretários, rodei o Brasil muito nessas coisas. Tivemos uma reunião, fomos juntos, né? Exatamente. No Ministério Exatamente. E depois eu fui membro do mais antigo Conselho da República. Fui conselheiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, CNPCP, onde deixei lá uma marca. De vez em quando eu recebo ligação do desembargador de São Paulo, ficaram amigos, né? Amigo, tal. Presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que foi membro do CNPCP, foi para a inauguração da minha pequena sede de propriedade, lá no sul da Bahia, dessas amizades ficaram. E eu andei lá muito, pouco ia até, mas de vez em quando ia ver o senador João Durval, porque aquela candidatura a senador foi uma candidatura assim que surgiu e mudou o rumo das coisas, da história. Carlinhos, a gente vai chegando, o programa nós vamos passar por direto. O programa é muito curto para uma história tão rica. É para isso que a gente escreve livros. Então, assim, antes da gente entrar no ponto a ponto, que é já o nosso encerramento, e aí depois você dá uma mensagem final, eu queria que você falasse só um pouquinho sobre a sua história com a Costa do Marfim, você é o cônsul da Costa do Marfim, e o que é que vem aí de livro para o futuro, já que você está lá no Principado e certamente está mergulhando lá na máquina, na velha máquina de escrever que Jorge Amado usava, que está ali a nos inspirar. Hoje no computador, obviamente. Mas deixa eu lhe dizer aqui. Eu pertenci à CEPLAC, eu fui chefe de gabinete da Secretaria-Geral da CEPLAC em Brasília, há 2 anos. E depois fomos sucedidos por gente
que era amigo e continua amigo, coisa que aconteceu também aqui na agricultura. E Hilton Khrushchevsky, no tempo do ministro Platini de Moraes, que era o Brasil aquele ano, presidia a Aliança dos Países Produtores, delegou a Hilton a atividade executiva da presidência. E isso estreitou muito a relação de Hilton Khrushchevsky com embaixadores, etc., e particularmente com a embaixadora da Costa do Marfim. E aí, um dia ela pediu a ele a indicação de um nome para ser cônsul da Costa do Marfim na Bahia. Ele veio aqui, rapaz, só veio na minha cabeça seu nome, você tem que aceitar, e foi aquela história. E eu vi algum tempo conversando, recebendo, às vezes indo lá, etc., fazendo amizade. Até o dia que realmente houve a formalização, e eu fui, já até com outro embaixador, eu fui designado cônsul na Bahia, como você o é, do Benin. Agora é reconduzido com muita satisfação para nós e honra para o Benin. Mas obrigado. Aí enriquecendo o corpo consular, né, ao qual eu pertenço de forma modesta. Mas, de toda maneira, aí eu fiquei, né, nessa relação. E cada vez, aí já estou no quarto embaixador, boas relações. É o dia do amigo, todos mandaram mensagem para mim, graças a Deus. E está assim. Agora, quando eu deixei com Nestor a Secretaria de Administração Penitenciária, e na época eu tinha o apoio dos 2 únicos sindicatos para ser o secretário, uma série de coisas, mas o governo entendeu outras coisas que tinha, né, sei lá. E eu também teria até ficado mais um pouco aqui em Salvador, mas aproveitei e disse, bem, está na hora de eu acelerar a conclusão do que eu estava fazendo lá na região, para me estabelecer na propriedade, e resolvi me fixar. Em vez de ficar aqui indo lá, eu digo, vou ficar lá saindo para vir em Salvador, em Brasília, onde eu tiver que ir. E foi assim que eu fui, levei 1.200 livros para lá. Né? Quando eu entro numa sala assim como essa, que aqui, como eu disse, é o repositório da história, e esse programa é uma passarela da história. Eu então fico muito feliz em estar lá, porque aquela quietude de lá, ela não é quebrada, ela é, digamos assim, ela é robustecida e agraciada, porque também o amor tem essas propriedades, né? E deixa a gente encantado. E quando o amor e a natureza se encontram, a gente fica nadando na felicidade. Eu acho que aí é o Éden, viu? Nesse instante. Quando dizem que lá é o paraíso, eu retruco. Não é o paraíso. Lá é melhor do que o paraíso. Porque para você ir para o paraíso, você tem que morrer. Para lá, vocês estão convidados, não precisa. Tomar esse café lá. E lá eu estou tentando realmente juntar as coisas. Depois é o seguinte, numa vida longa dessa, de muita participação, entendeu? Até me aposentar, etc. Eu passei em várias coisas, da política, da advocacia, da atividade administrativa pública, etc. E tal. Você tem anotações, você tem papéis, e você começa a ter que ir selecionando, porque é um trabalho penoso. Tem livro novo chegando, é isso? Não, aí é bem. Aí eu estou exatamente fazendo a colegenda desses materiais, organizando, e tudo que eu escrevi, publiquei ou não, seja inédito ou não, e que seja de artigos publicados, a Tribuna mesmo tem vários publicados, com muito orgulho. Jornais de lá da região, e ao lado disso também, de outras coisas que eu tive, que o País Serviço, discurso e tal, fazer uma boa seleção, e vou lançar um livro, estava dizendo, Roberto, um pouco para ganhar tempo, enquanto esse livro, que é mais denso pela natureza minudente das informações, né? É um varejo que a gente tenta organizar, porque ali tem coisas da história. Pérolas da história. Rapaz, e outra coisa, viu? Tem hora que eu penso assim, eu dizia a Sebastião Neves, que é meu amigo, que até é o prefaciador do meu livro, do livro que eu fiz, e que está agora, coitado, numa fase de vida, né, que o tempo perdeu a senhora o ano passado, bela de uma pessoa, e Beatriz, e agora está... Ele diz, ele era um homem, no livro A Nuvem dele, ele estava presente nos grandes acontecimentos contemporâneos da história, por acaso.
ou coisas assim. Ele estava com um grupo de estudantes baianos e brasileiros, na Cracóvia, e lá a polícia impediu deles fazer a reunião de estudantes. Eles foram ao bispo, pedir ao bispo o local da igreja lá, da coisa. E o bispo botou na mão dele as chaves. Sabe quem é esse bispo? O cardeal Wojtyla, depois Papa. Em Portugal, ele estava no dia que aconteceu a Revolução dos Cabos Vermelhos, por acaso ele viu. Agora, imagine o que vem no livro dele, né? Porque ele está em busca desses momentos. Tem que fazer esse refinamento de memória, porque não vai caber tudo, né? Perfeito. Um programa desse eu já abusei demais falando muito aqui. Carlinhos, o campo ou a cidade são perguntas para serem respondidas com 2, 3 palavras. O campo ou a cidade? Cada qual tem seus encantos. A política ou a advocacia? A advocacia em qualquer encarnação. A política foi importante, mas a gente, não é que ela tenha me decepcionado, mas a gente perdeu tanta qualidade nos homens que fazem atividade política, e isso entristece a gente. Onde ficar na minha varanda relembrando isso me leva a de vez em quando despertar com o chilreio dos passarinhos, e às vezes eu brinco dizendo que me distraio com o vozerio dos peixes conversando uns com os outros na barragem. Olha, esse drag fica na frente da minha cara. Qual o maior patrimônio que você construiu na sua vida? As minhas amizades e a minha família. Tenho 4 filhos, 2 netos, uma neta de 21 anos, encantadora, e um neto agora americano, nascido nos Estados Unidos dia 3, eu estava lá, de janeiro, há 6 meses. Mas as relações de amizade. Eu construí uma relação tão ampla, tão diversificada, tão rica, que é um tesouro na minha vida. Falando em tesouro, a educação em poucas palavras. A educação vai continuar sendo ainda por algumas encarnações minhas e outras gerações que virão depois de nós, primeiro, a única saída para o Brasil, para países como o Brasil. Em segundo lugar, a necessidade de sair do discurso fácil, já madorrento, já repetitivo, e poder ter alguma coisa consequente. E eu digo que Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, de 59 a 63, quando fez 6.000 escolas, e quando fez perto de 1.000 CIEPs no Rio, terá sido na administração pública, sob a inspiração de Anísio Teixeira e de Darcy Ribeiro, quem mais pode ter feito com consequência, com efetividade, alguma coisa que signifique importante, que precisava ser multiplicado e replicado vamos dizer assim, a mão cheias ou em quantidade exagerada que fosse, para o Brasil sair disso que está aí. Como você se define ideologicamente na política? Eu, inspirado na Constituição Federal, sou um progressista. E minha vida toda é nessa linha. Justiça social, sempre estive do lado dos mais fracos, não por serem fracos, mas se forem despossuídos e só por isso estarem sendo pisoteados, eu sempre defendi. Agora, eu sempre tive o bom senso de não exagerar, não suporto o fanatismo, nem de um lado nem do outro, e acho que os homens de bem, os homens de valor, as boas ideias, não interessa em que partido estão. A gente tem que juntar isso, porque juntando ainda é difícil a caminhada do Brasil, quanto mais sem juntar. Falando em competências, você que tem diversas competências, qual uma competência, uma habilidade que poucas pessoas sabem? Carlos Sodré, assim, para os íntimos, como a gente gosta de dizer. Rapaz, eu gosto muito de um vinho, porque no vinho está a verdade. Vino veritas. Qual o melhor lugar do mundo? Rapaz, o lugar onde a paz reina.
o lugar onde a paz reina. Se você estiver em paz com sua consciência, todo lugar é bom. Mas o lugar onde você carrega a sua consciência em paz e o ambiente lhe dá paz é a plenitude. Rapidamente, em poucas palavras, uma pessoa que lhe inspira e um livro que lhe inspira. Horácio Tolentino Sodré é meu pai. E eu, livros extraordinários que eu já li, de vários autores, de vários tempos. Mas, ultimamente, a releitura do Alquimista de Paulo Coelho, que eu, aliás, acho que dos livros dele é aquele que eu pensaria como único, eu também, porque ele demonstra, ele nos traz a mensagem de que, por vezes, você roda o mundo atrás do seu tesouro e ele está perto de você. E foi isso que eu acabei de encontrar. Um alquimista. Uma frustração. Acho até que você já deu uma dica. Uma frustração. Eu tenho duas. Uma é não dominar línguas estrangeiras, né? Agora, a outra é estar vendo a queda de qualidade moral e ética, não apenas da humanidade que nos rodeia, não, mas, sobretudo, dos quadros dirigentes, das pessoas que estão na vida pública. Porque isso significa, não mais para nós, né, que a gente já tem o couro grosso e dá para lidar com isso. Porque se a gente não se prostituiu, nem se corrompeu até hoje, não sei agora que a gente vai fazer isso. Perfeito. Agora, uma coisa é verdade que eu vou dizer a vocês. A gente se preocupa com os nossos filhos e agora com os netos, de encontrar aí um caminho muito menos árido do que aquele que nós estamos trilhando ultimamente. Perfeito. Roberto vai lhe dar uma lembrança, né? Para quando você estiver lá no Principado, você lembrar desse momento, lembrar da gente. Você tomar chocolate. Um chocolate quente. Café, muito café. Uma lembrança, Carlos, para que você possa, né, usufruir ainda mais. Olha que charme. Que charme. Para que você possa usufruir desse momento ao qual você batizou como a passarela da história. Que é esse momento aqui no Diálogo. Que orgulho da gente ganhar esse batismo aqui. Eu até, sem invocar previamente direitos autorais, gostaria de ver vamos dizer assim, essa expressão que eu acabei de pronunciar aqui, como a marca, né? Como a marca desse programa, que vai encantando a todos cada vez mais. Com muito orgulho. Porque isso a Bahia precisa. Eu disse a Joacir Góes quando estava na ABI, e tornei a lembrar ele agora, que ele está no Instituto de Geografia e História. Gente, é o seguinte, precisa criar um espaço de museu de imagem do som, até para vender esse espaço às famílias, para fazer, gravar e preparar esse repositório. Embora você tenha hoje digamos assim, até o celular faz e tal, mas para fazer dentro de uma disciplina, dentro de uma organização, para as pessoas poderem guardar de outras, das famílias, dos exemplos, uma memória que enriqueça esse momento da vida da gente, servindo como um manancial para gerações vindouras. Pois é, e o nosso encerramento, Carlinhos, é exatamente esse. É você deixar uma mensagem de qual seria o legado, né, que você quer deixar, que você gostaria de deixar para as futuras gerações de advogados, jornalistas, políticos, escritores, para essa juventude que está chegando aí, à luz da sua experiência de vida, que é tão rica, tão maravilhosa. Marcelo, quando meu pai estava nos últimos estertores, ele me disse assim: meu filho, nunca abandone sua terra. Lembre-se sempre, o Itapé é tudo. Eu, se tivesse hoje dizendo assim, como alguém que está dando uma palavra final, eu diria aos advogados, aos jovens, eu diria às pessoas, estudem cada vez mais. E dizer às pessoas,
busquem fixar nos objetivos para a condução de suas demandas e de seus fazimentos. Mas nunca perca a esperança, porque tudo acaba quando a esperança fenece. E a gente não pode viver fabricando ilusões, mas também a gente não pode viver perdendo a fé no amanhã. Eu acho que, não estou querendo ser um Stefan Zweig, mas o Brasil, que é o país do futuro, não pode ser só o país do futuro. O futuro tem que começar agora e já devia ter começado.